O que parecia ser apenas mais uma movimentação de mercado pode esconder um erro que o Corinthians só vai perceber daqui a alguns anos. Um jogador que passou pelo clube acaba de acertar com um rival do futebol brasileiro. E o mais curioso é que ele chega dentro de um perfil que muitos torcedores pedem há bastante tempo: jovem, brasileiro, com potencial de crescimento e possibilidade de lucro no futuro. Enquanto isso, o Corinthians ainda busca reorganizar o elenco e encontrar soluções para o meio-campo. Mas será que o Timão deixou escapar um jogador que poderia ser útil? É exatamente isso que vamos analisar agora. Fica até o final porque existe um detalhe nessa negociação que muda completamente a forma de enxergar essa história. O Grêmio fechou um pré-contrato com Mandaka, volante de apenas 24 anos, atualmente no Juventude e revelado pelo Corinthians. O acordo já está assinado. Se nada mudar, o jogador defenderá o Grêmio oficialmente quando terminar seu contrato com o Juventude. Mas existe uma possibilidade que acelera tudo. O Grêmio tenta contratar Mandaka imediatamente. Só que existe um obstáculo. O Juventude não quer liberar o atleta de graça nesta janela. O clube exige uma compensação financeira para antecipar sua saída. Caso essa negociação não avance, Mandaka permanece até o fim do vínculo e só depois segue para Porto Alegre. Até aqui parece uma negociação comum, mas é justamente aí que começa a discussão que interessa ao torcedor do Corinthians. Por que Mandaka conhece o clube? Foi formado na base do Timão, passou pelas categorias inferiores, recebeu oportunidades, mas nunca conseguiu se firmar entre os profissionais. Como acontece com muitos garotos, acabou buscando espaço em outro lugar, e foi justamente no Juventude que sua carreira começou a ganhar estabilidade. Hoje ele chega ao radar de um dos maiores clubes do país, e isso levanta uma pergunta inevitável. Será que o Corinthians avaliou corretamente esse jogador lá atrás? Ou estamos diante de mais um caso de um atleta que amadureceu depois de sair do Parque São Jorge? Essa dúvida certamente passa pela cabeça de muitos torcedores, principalmente porque essa situação não é novidade. Nos últimos anos vimos diversos jogadores deixarem o Corinthians sem muito destaque e depois crescerem em outros clubes. Alguns voltaram valorizados, outros nunca mais retornaram, e alguns renderam milhões para quem apostou neles depois. Esse tipo de situação sempre gera debate. Afinal, desenvolver jogadores exige paciência. Nem todo atleta explode aos 18 ou 19 anos. Alguns precisam de sequência, precisam jogar, precisam errar, precisam ganhar confiança. E foi exatamente isso que Mandaka encontrou no Juventude. Enquanto isso, o Grêmio observava, esperou o momento certo, e agora fechou um pré-contrato praticamente sem custos de transferência. Essa talvez seja a parte mais interessante de toda essa história. Porque a contratação não acontece apenas pelo desempenho atual. Existe uma estratégia por trás. O Grêmio mudou sua política de mercado. O clube passou a buscar atletas brasileiros, jovens, com margem de evolução e possibilidade de revenda. Em vez de investir pesado em jogadores veteranos, aposta em ativos que podem crescer dentro do clube. É um modelo que vários clubes brasileiros começaram a adotar, e financeiramente faz bastante sentido. Você investe menos, reduz riscos, valoriza o atleta, depois pode vender por cifras muito maiores. É exatamente esse perfil que Mandaka representa hoje. E isso chama atenção, principalmente porque o Corinthians também vive um momento em que precisa controlar gastos. O clube fala constantemente sobre equilíbrio financeiro, sobre reduzir investimentos de alto risco, sobre montar um elenco mais sustentável. Então fica a pergunta: será que jogadores como Mandaka deveriam estar entrando novamente no radar? Porque encontrar atletas prontos custa caro. Encontrar atletas em crescimento costuma ser muito mais barato. E muitas vezes o retorno esportivo aparece junto com o retorno financeiro. Mas calma, existe um detalhe que pode mudar completamente essa negociação. O Grêmio ainda não conseguiu contratar Mandaka imediatamente. O Juventude faz jogo duro. O clube entende que perder um dos seus principais jogadores durante a temporada pode comprometer seus objetivos. Por isso exige uma compensação financeira. Agora a bola está com o Grêmio. Ou paga, ou espera. Essa definição deve acontecer nas próximas semanas. E esse detalhe é importante porque mostra o quanto o Juventude também reconhece a valorização do atleta. Ninguém segura um jogador por acaso, principalmente quando ele já assinou um pré-contrato. Se o Juventude insiste numa compensação financeira, significa que acredita no impacto esportivo que Mandaka ainda pode oferecer. Isso aumenta ainda mais a expectativa sobre seu futuro. Agora imagine o seguinte cenário: Mandaka chega ao Grêmio, recebe sequência, evolui ainda mais, se torna titular.
Depois é vendido para o futebol europeu. Esse roteiro parece impossível? Nem um pouco. É exatamente esse tipo de planejamento que muitos clubes brasileiros tentam executar atualmente. E se isso acontecer, inevitavelmente muitos torcedores do Corinthians vão lembrar que esse jogador saiu das categorias de base do clube. Não significa que houve um erro gigantesco. Nem todo atleta consegue espaço no momento certo. O futebol é cheio de contextos diferentes, treinadores diferentes, momentos diferentes, concorrência diferente. Mas histórias como essa sempre servem para reflexão, principalmente quando falamos da utilização da base. O Corinthians continua sendo um dos maiores formadores de talentos do país. Ano após ano surgem jovens promissores. Só que revelar não basta. É preciso desenvolver, é preciso dar minutos, é preciso criar ambiente para evolução. Nem sempre isso acontece. Às vezes por necessidade de resultado imediato, às vezes pela troca constante de treinadores, às vezes pela pressão da torcida. Tudo isso influencia. Enquanto isso, outros clubes aproveitam essas oportunidades. O Grêmio enxergou o potencial, foi ao mercado, esperou o momento certo e garantiu um jogador sem precisar disputar leilões milionários. Independentemente do resultado final dessa contratação, existe uma lição importante. Mercado não é apenas contratar estrelas. Mercado também é identificar oportunidades antes dos concorrentes. E essa talvez seja a principal mensagem dessa negociação. Agora vem a grande pergunta. Será que Mandaca realmente vai explodir no Grêmio? Ou estamos apenas diante de uma boa aposta que pode ou não dar certo? Ninguém tem essa resposta hoje. Mas uma coisa é certa. O futebol brasileiro mostra todos os anos que muitos jogadores amadurecem apenas depois de deixar seus clubes formadores. E isso acontece porque cada carreira tem seu próprio tempo. No caso do Corinthians, fica o aprendizado. Valorizar a base continua sendo fundamental, mas acompanhar a evolução desses atletas mesmo depois que saem também faz parte de uma boa gestão esportiva, porque nunca se sabe quem poderá se transformar em um grande jogador alguns anos depois. Agora eu quero saber sua opinião. O Corinthians perdeu uma oportunidade com Mandaca ou a saída dele foi natural naquele momento? Você acredita que ele pode se tornar um destaque no Grêmio ou essa contratação não terá grande impacto? Escreva sua opinião aqui nos comentários porque esse debate promete dividir a torcida. E se você gosta de acompanhar tudo que envolve o Corinthians, mercado da bola, bastidores, negociações e análises diretas, se inscreva agora no canal Timão Atual. Aqui a informação chega sem enrolação, sempre com contexto e análise para quem vive o Corinthians todos os dias. E fica ligado porque a próxima notícia pode envolver mais uma movimentação importante do Timão no mercado.